Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Primeira Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3. Acharam, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Está escrito assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém? Eu vou estar repetindo o versículo 2, gostaria que a igreja repetisse comigo. Apacentai o rebanho de Deus, apacentai o rebanho de que Deus, está entre vós, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Amém? Aqui o apóstolo Pedro vem falar sobre as obrigações de um presbítero. E eu creio que todos os milagres, todos os prodígios, todas as maravilhas que seguiam a vida dos apóstolos, que seguiam a vida dos presbíteros, vão seguir a vida de vocês que está aqui hoje. A palavra de Deus diz que quando os apóstolos pregavam, milagres aconteciam. E hoje nós vamos pregar, hoje nós vamos consagrar. E vocês vão estar levando o milagre de vocês para casa, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus que se faz presente. Pode se assentar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra vai ser pregada. Mas quem sou eu, Senhor, para pregar a Tua palavra? Porque a Tua palavra, Senhor, precisa ser revelada. E quem revela a Tua palavra é o Espírito Santo do Senhor. Então, meu Pai, usa minha boca nessa noite, Senhor, para falar com o Teu povo, para falar com a evangelista Jaqueline, que vai ser levantada a presbítera nessa noite. E que o Senhor, meu Pai, possa estar derramando dos Teus milagres, dos Teus prodígios, das Tuas maravilhas, das Tuas bênçãos sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada criança e sobre cada família que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Que o Senhor possa estar indo de encontro às necessidades de cada um. É o que eu te peço, meu Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, estes versículos que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro, ele estava avisando, ele estava advertindo aos presbíteros sobre as tarefas que eles deveriam ter nas congregações. Se nós olharmos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que estão cheias das tarefas dos presbíteros ali no livro de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos, eles escolheram os presbíteros para que eles pudessem cuidar das congregações, para que eles pudessem cuidar do rebanho de Deus, para que eles fossem homens de orações e também para que eles pudessem orar e curar os doentes. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos junto com os presbíteros resolvendo questões doutrinárias da igreja. Vemos os apóstolos junto com os presbíteros resolvendo problemas da divisão de campo de evangelismo da igreja. Vemos os
os apóstolos, junto com os presbíteros, discutindo sobre vários problemas que a igreja tinha no Novo Testamento e que precisavam ser resolvidos. Os presbíteros, eles precisavam permanecer na doutrina dos apóstolos. E muito mais importante do que permanecer na doutrina dos apóstolos, eles precisavam estudar, eles precisavam ensinar, e principalmente eles precisavam transmitir essa doutrina ao rebanho do povo de Deus. Então, a importância dos presbíteros. Pastor, por que nós temos presbíteros na nossa igreja? Porque nós seguimos fielmente a Bíblia. Nós usamos os termos da Bíblia. Aqui na igreja, quando uma pessoa tem um chamado, quando ela tem uma vocação dada pelo Espírito Santo, ela começa como missionário, como obreiro, né? De obreiro, ela vai para missionário, começa a pregar nas células, começa a fazer missão nas casas, né? Deus. Porque às vezes a gente pensa assim: nossa, mas eu vou lá para a China, eu vou lá para a Coreia pregar o evangelho, quero ser missionário. Mas às vezes você não prega nem para o teu vizinho que está do lado, não prega nem para o teu parente dentro de casa, e você quer ir lá para a China pregar. Então às vezes a missão está do teu lado, está do lado da tua casa, está no meio dos teus parentes, ali é a tua missão. Amém? Então, nós vemos que a diferença entre os apóstolos e os presbíteros. Os presbíteros nas congregações, eles tinham os deveres de terem funções pastorais. E os apóstolos, eles tinham que ter as funções pastorais, mas também tinham que ter a função de missões, de pregar em outras cidades, de pregar em outros países. E então, porque os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, precisaram sair para pregar o evangelho, então eles colocaram nas igrejas os presbíteros. E presbítero quer dizer ancião, quer dizer uma pessoa madura, quer dizer alguém que tenha experiência, que não seja neófito. Isso quer dizer presbítero. Então agora que a gente viu a diferença entre apóstolo e presbítero, eu gostaria de estar compartilhando com vocês sobre 7 deveres, sobre 7 funções que os presbíteros tinham no Novo Testamento e que nós precisamos continuar tendo agora na nossa igreja. Amém? Então na nossa igreja começa com obreiro, vai para missionário, de missionário vai para diácono, de diácono vai para evangelista, que daí já é a função ministerial, já é o primeiro passo para o chamado de pastor. Então quando entra para evangelista é porque já está sendo separado para pastor, e ali ele vai ser observado, ali vai ser observado o seu bom testemunho, ali vai ser observado a sua boa reputação, ali vai ser observado como ele prega a palavra, como ele trata as ovelhas, e principalmente como as ovelhas têm o evangelista dentro da igreja. E então ela, passando pelo primeiro estágio ministerial, que é o evangelista, ele vai para o segundo estágio, que é o presbiterato, ou seja, ele vai se tornar presbítero ou presbítera da igreja. Então, do mesmo jeito que era no Novo Testamento, é a nossa igreja. E então, depois que o presbítero, que já é um pastor auxiliar, o presbítero já é o pastor auxiliar, né? Quando ele passa pelo teste, quando ele vai fazer o tempo da sua missão, de acordo com o Espírito Santo, então no momento de Deus, no momento que Deus achar, que o Espírito Santo achar, então ela é ordenado a pastor ou ordenada a pastora. Amém? Então, nós procuramos cumprir fielmente a Bíblia. E é por isso que nós temos presbíteros na igreja, é por isso que nós temos presbíteras. Tem igreja que não tem presbíteras, tem igreja que não tem pastoras. E uma vez me fizeram uma pergunta num congresso que eu estava: pastor, é certo uma igreja ter pastora? Ou é certo só ter pastor? E eu falei para aquela pessoa que me fez essa pergunta, eu falei para ela assim: eu quero responder essa pergunta fazendo mais uma pergunta para você. Quando alguém está pregando, quem é que está falando?
Daí aquela pessoa falou assim, o Espírito Santo. Eu falei, então o Espírito Santo usa homem, o Espírito Santo usa mulher. Então, tanto o homem como a mulher hoje, nos dias de hoje, na época da graça, tem autoridade de pregar a palavra. O que adianta ter um homem pregando e não ter vida no altar? Às vezes uma mulher tem mais unção, mais autoridade, mais vida no altar do que um homem. Então acabou a época de discriminação da mulher. A mulher dentro da obra de Deus, ela tem o mesmo valor que o homem. E ela é usada pelo Espírito Santo do mesmo jeito que um pastor, uma pastora, um presbítero, uma presbítera é usada. Amém? Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então, o primeiro dever que os presbíteros tinham no Novo Testamento, os presbíteros ajudavam a resolver conflitos na igreja. Está escrito assim em Atos 15, 1, 2. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa desta questão. A questão foi levantada e fortemente argumentada, sendo levada em seguida aos apóstolos e presbíteros para uma decisão. Esta passagem ensina que os presbíteros tomam decisões. Essa passagem da Bíblia aqui, ela vai falar sobre o primeiro presbitério que se reuniu. Se reuniu os apóstolos e se reuniram os presbíteros. E principalmente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chega para Pedro e fala assim: Pedro, escuta, vocês pregam para judeus, o Senhor Jesus ressuscitou, agora vocês estão pregando para judeus. Eu, Paulo, o apóstolo Paulo, prego para gentios. Eu prego para o povo que não é judeu. E vocês fazem a circuncisão do povo judeu para que eles possam fazer parte do povo cristão. E o que era a circuncisão? A circuncisão era uma cirurgia no órgão reprodutor masculino, ou seja, a fimose dos dias de hoje. E Pedro, escutando o que Paulo fala, junto com os presbíteros, ele fala assim: realmente, Pedro, não tem como os gentios fazer circuncisão. Então, que eles simplesmente se afastem das carnes que foram sacrificadas aos ídolos e que eles se afastem da prostituição. Então eles podem fazer parte também da igreja de cristãos. Então a circuncisão que era usada no Antigo Testamento, que era usada um pouquinho depois da ressurreição de Jesus, essa circuncisão hoje é a circuncisão do coração. E hoje a circuncisão é o batismo. Então quando nós nos batizamos, então nós somos circuncidados e então fazemos parte da igreja de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. Então vemos os presbíteros reunidos no primeiro concílio, no primeiro sinédrio que teve da primeira igreja do Novo Testamento. A segunda coisa que os presbíteros faziam, eles oram pelos enfermos, eles oravam pelos enfermos. Está escrito assim em Tiago 5,14: está doente algum de vós? Chame os presbíteros da igreja e este orem sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. Um presbítero biblicamente qualificado tem uma vida piedosa, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Uma das necessidades desse campo é orar, para que a vontade do Senhor seja feita, e espera-se que os presbíteros façam isso. Amém? Então os presbíteros, diante da palavra de Deus, eles têm a autoridade de orar por doentes, de orar por pessoas enfermas, de ungir elas com óleos, e a oração da fé vai curar aquela pessoa. Então, não que um diácono, um obreiro ou qualquer pessoa da igreja não possa fazer isso, mas a Bíblia dá uma autoridade para os presbíteros para fazer isso: orar pelos doentes e visitar as pessoas, ungir elas com óleos e orar para que elas sejam curadas em nome de Jesus. A terceira coisa que os presbíteros faziam, eles deviam cuidar da igreja com humildade.
Está escrito assim em 1 Pedro 5, de 1 a 4. Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Os presbíteros são líderes designados por Deus para a igreja. O rebanho é confiado a eles. As pessoas que são chamadas para este cargo não devem liderar com o ganho financeiro, mas por causa de seu desejo de servir e pastorear o rebanho de Deus. Irmãos, a nossa igreja é totalmente contra o comércio da fé. Quem participa da nossa igreja sabe que os dízimos e as ofertas aqui são feitas por amor, são feitas por gratidão, são feitas voluntariamente. É assim que são feitas as ofertas aqui na nossa igreja. Nós não pregamos o evangelho por dinheiro, e a Bíblia diz que os presbíteros também não devem fazer isso, né? Nós somos ainda a igreja remanescente de Jesus Cristo, né? Não aceitamos nem pastores que venham pregar aqui e venham entregar envelope. Não tenho nada contra a igreja que faz isso, não tenho nada contra a igreja que prega diferente, mas na nossa igreja nós não deixamos isso acontecer, né? Porque a nossa igreja, o nosso púlpito não é um balcão de negócio, e a nossa igreja não é uma praça de comércio, né? Nós levamos a sério o evangelho de Jesus Cristo. As pessoas que fazem parte dessa igreja sabem disso, né? E os presbíteros devem fazer isso. E aqui diz que as pessoas têm o desejo de ser presbítero, as pessoas têm o desejo de ser pastor. E tem muitas pessoas que colocam em seu coração que é pecado desejar ser pastor, é pecado desejar ser presbítero, é pecado desejar ser diácono. Eu quero dizer para vocês que não tem nada de errado nisso, porque esse desejo tem que partir de vocês. O que vocês não podem é cobiçar. Eu cobiço ser um pastor, eu cobiço ser um presbítero, eu cobiço o cargo de diácono, entende? Então cobiçar é pecado, mas você desejar não. Vocês devem desejar esse chamado, porque nós precisamos de missionários, precisamos de presbíteros, precisamos de pastores, precisamos de diáconos, precisamos de obreiros. E se isso não partir do coração de vocês, não partir do desejo de vocês, como que nós vamos saber que vocês têm chamado? Então tem que partir de vocês. E então a igreja observa essa pessoa, vê que essa pessoa tem liderança, e observa que o Espírito Santo está vocacionando ela, vocacionando para ser um obreiro, vocacionando para ser um missionário, vocacionando para ser um diácono, vocacionando para ser um evangelista, vocacionando para ser um presbítero, vocacionando para ser um pastor. Então quando a gente enxerga essa vocação, né, nós vamos lá, chamamos aquela pessoa, né, e perguntamos se ela tem no coração dela o desejo de ter um cargo na igreja. Mas não adianta só ter o desejo. Muito mais do que ter o desejo de ser um presbítero, um pastor, ocupar qualquer outro cargo na igreja, a pessoa tem que ter qualificação. Tem que ser qualificado para aquele cargo. Porque não pode ser de qualquer jeito. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer jeito. O louvor não pode ser feito de qualquer jeito. A pregação não pode ser feita de qualquer jeito. Tudo para Deus tem que ser muito bem feito. Tudo para Deus tem que ser feito da melhor maneira possível. Nada é feito de qualquer jeito. Ah, para Deus é assim, eu vou lá e vou fazer. Não. É o melhor. De repente pode ser que venha um pregador aqui e ele não venha trazer uma palavra que venha impactar a igreja, mas ele, no íntimo do coração dele, ele trouxe o melhor para Deus. Glória a Deus. E Deus conhece o coração dele. E Deus sabe que ele trouxe o melhor.
E então Deus honra aquele pregador e faz com que a unção daquela palavra simples, daquela palavra, daquela pequena palavra, venha derramar uma unção poderosa sobre a igreja. Porque Deus honra o coração, o íntimo do coração. Deus viu o quanto aquela pessoa lutou, o quanto ela estudou e o quanto ela se dedicou a trazer aquela palavra com amor e fazer o melhor para Deus na igreja. E é assim que nós temos que ser, irmãos. Se você vai cuidar de carro, cuide da melhor maneira. Se você vai varrer a igreja, varra da melhor maneira. Se você vai limpar o banheiro, limpe da melhor maneira. Não faça nada mal feito para Deus. Para Deus é tudo bem feito. Para Deus é da melhor maneira possível, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Oh, glória a Deus, aleluias! Glória a Deus. Santo é teu nome. Aleluia. Glória a Deus. E a quarta coisa que os presbíteros faziam, eles deviam proteger a vida espiritual do rebanho. Está escrito assim em Hebreus 13:17: obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como há quem te prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Esse versículo não diz especificamente presbíteros, mas o contexto trata dos líderes da igreja. Eles são responsáveis pela vida espiritual da igreja. Irmãos, é tanta unção aqui que eu machuquei até a mão aqui. Oh, glória. Meu papel higiênico para mim, não, por favor. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, eles devem cuidar da vida espiritual do rebanho. Como que nós cuidamos da vida espiritual do rebanho? Pregando a sã doutrina, sabendo a sã doutrina da igreja. Doutrina não é cabelo, doutrina não é terno, doutrina não é gravata, doutrina não é saia, doutrina é ensino da palavra de Deus. Glória a Deus. Isso aqui é doutrina. Quando alguém perguntar para vocês, a tua igreja tem doutrina? Tem. Mas tem que usar saia, tem que usar cabelo comprido? Não, lá se aprende a palavra. Lá é ensinada a palavra. A doutrina tem lá, e a doutrina é forte. E lá a doutrina combate o mal. Então a doutrina é o ensino da palavra de Deus. É isso que é a doutrina, e os presbíteros têm que fazer isso. Os presbíteros, além de estar ensinando a doutrina da palavra do Senhor, tem que estar vigiando para que o lobo, para que Satanás não venha criar divisão no meio da igreja, não venha criar confusão no meio da igreja, não venha tirar as ovelhas de dentro da igreja. O presbítero tem que estar fiscalizando, o presbítero tem que estar olhando, o presbítero tem que estar de olhos abertos para que o inimigo não entre na igreja e venha dividir a igreja. E como que ele faz isso? Através da palavra. Então, quando alguém entra na igreja e essa pessoa tem o espírito de Jezabel, sabe o que é espírito de Jezabel? É aquela pessoa que quer dominar. Espírito de Jezabel é aquela pessoa que o pastor fala assim para ela: ó irmão, ó irmã, a Bíblia diz assim. E ele fala assim: não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer do meu jeito. Espírito de Jezabel. Jezabel, ela comandava o rei Acabe, né? Ela queria fazer a vida do rei Acabe um inferno, né? Porque ela tinha um espírito dominador sobre a vida dela. E tem pessoas na igreja que têm esses espíritos dominadores. Teve uma missionária aqui na igreja que o filho dela não era batizado e que ela queria que o filho tocasse no louvor da igreja, cantasse no louvor da igreja. E eu falei para ela assim: o teu filho pode cantar na oportunidade. Na oportunidade ele pode cantar o louvor que ele quiser, mas no grupo de louvor não pode, porque o grupo de louvor todo mundo tem que ser batizado. Quando faz parte do ministério da igreja tem que ser batizado. E então aquela missionária falou assim: ah, mas não está certo. Eu falei: não, é doutrina, é palavra, a palavra de Deus diz que é assim e é assim que tem que ser feito. O que aconteceu? Saiu da igreja. Quem que está errado? O pastor ou a missionária?
Eu diante de Deus eu estou certo, irmãos. Eu cumpri a palavra. Eu não posso deixar que um homem ou uma mulher venha dominar a igreja e passar por cima da doutrina. Como eu também não posso pregar a doutrina erradamente. Porque a palavra de Deus diz que eu não posso tirar e nem acrescentar nada da Bíblia. Porque aquilo que foi tirado ou acrescentado que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então, a doutrina é para ser levada a sério, doa a quem doer. E quem não quiser seguir a Bíblia, infelizmente, vai ter que procurar uma igreja que não leva a doutrina a sério. Ou seja, são as pessoas que têm que se alinhar à doutrina da Bíblia. E não a doutrina da Bíblia que tem que se alinhar às pessoas. Amém? Então o presbítero ele tem que estar de olho para que a doutrina seja cumprida. Ele tem que estar de olho para que um espírito dominador não venha tentar dominar a igreja e passar por cima da doutrina. Passar por cima da palavra de Deus, daquilo que está escrito e daquilo que precisa ser feito. Amém? Então esse é o trabalho do presbítero. Está fiscalizando, está de olho, olhando na doutrina, às vezes corrigindo até o pastor. Pastor, acho que você deu uma pisada de bola aí, né? E o pastor tem que ser humilde para dizer, onde que eu errei, presbítero? Onde que eu errei, presbítero? Não, errou aqui, pastor, ó. Você pensou que é assim, mas a palavra de Deus diz assim. O presbítero está aí para isso. E o pastor tem que ter humildade para dizer, realmente, vou me corrigir, né? Então o presbítero tem que estar fiscalizando até o pastor. Tem que estar fiscalizando para ver se o pastor está fazendo coisa certa. Porque o presbítero, a função do presbítero é fiscalizar. Não só a igreja dele, mas as igrejas onde o pastor mandar, para ver se está tudo certo lá. Para conversar com o povo, para ver se aquele pastor está indo certo, para ver se aquele pastor não está fazendo coisa errada. Porque na nossa igreja, irmãos, eu vou ser bem sincero, a nossa igreja está começando. Ela vai fazer 1 ano. Mas aqui, se houver prevaricação, sabe o que é prevaricação? É um pastor, vou usar o verbo solto, é um pastor dar em cima de uma mulher na igreja. Ele não precisa nem cometer adultério. Se eu souber que ele cometeu prevaricação, ele está fora do ministério. Se for comprovado, se realmente tiver prova, né? Primeiro nós vamos ver se é verdade. Mas se houver prova, ele está fora. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu estrago os outros pastores que vão vir lá na frente. Nós sabemos de ministério que troca pastor que adultera, que troca pastor que erra, que troca pastor pedófilo, porque tem, irmãos, não tem que passar a mão na cabeça não. Dentro da igreja evangélica tem isso. Pega aquela pessoa que errou e troca de igreja. E lá na outra igreja a pessoa vai acabar fazendo pior do que ela tinha feito na outra. Não pode. Errou, tem que corrigir. Errou, tem que disciplinar. Tem casos que não precisa nem expulsar do ministério, mas precisa disciplinar, deixar no banco. E se o pastor não tiver humildade para ficar no banco, então aquele lugar, naquela igreja não é o lugar dele. Porque a primeira coisa que o Senhor Jesus nos ensinou foi o quê? Ser servos e humildes. E se arrepender daquilo que nós fazemos e procurar corrigir aquilo que nós erramos. Amém? Então a nossa igreja sempre vai ser severa na questão de ministério. O homem pode cair, eu posso cair, eu não sou perfeito, mas eu nunca vou deixar que aqui no púlpito esteja alguém em pecado ou esteja alguém fazendo coisa errada. Eu posso até errar, irmãos, mas se tiver isso no púlpito é porque eu não estou sabendo. Porque se eu souber, eu tiro do púlpito e deixo no banco. Amém? Porque o púlpito é lugar santo. A igreja é lugar santo. E não tem como eu expulsar o mal, como eu expulsar Satanás, como eu expulsar o demônio de uma pessoa que fica possessa aqui dentro da igreja, se eu não tiver vida no altar. Eu preciso estar na unção, eu preciso estar com poder, com a autoridade do nome de Jesus e principalmente com uma vida santificada, com bom testemunho, com boa reputação, para que eu tenha autoridade para expulsar o demônio. Para que eu tenha autoridade para poder ensinar para as pessoas aquilo que é correto dentro da doutrina de Deus. Amém, irmãos? Amém. Quinto, os presbíteros, eles deviam passar seu tempo em oração e ensino da palavra. Está escrito assim em Atos, capítulo 6, versículo 2 e 4. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram:
Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso se refere aos apóstolos, mas podemos ver em 1 Pedro 5:1 que Pedro era tanto um apóstolo quanto um ancião. Este versículo nos mostra também a diferença entre as funções de presbítero e diácono. Os diáconos, eles foram escolhidos, primeiramente no Novo Testamento, 7 diáconos, porque os apóstolos não conseguiam cuidar das viúvas e dos órfãos. E eles não conseguiam cuidar da parte social da igreja. Então eles levantaram 7 diáconos para fazer isso. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos. E depois, como os apóstolos precisavam viajar, pregar o evangelho, como eles não conseguiam cuidar das congregações, então eles levantam presbíteros. E os presbíteros então começam a cuidar das igrejas. E é tão sério isso que eu estou falando, que nós vamos encontrar o ofício de pastor só em Efésios capítulo 4, versículo 11, que vem falar sobre os 5 ministérios que a igreja tem. Ou seja, a igreja precisa ter o pastor apóstolo, precisa ter o pastor mestre, precisa ter o pastor, precisa ter o pastor evangelista e precisa ter o pastor profeta. São 5 ministérios. A igreja precisa ter esses 5 ministérios. Então, eu sou o pastor Gil do Ministério Apostólico. A pastora Clarice é do Ministério Pastoral. A irmã Jaqueline é presbítera do Ministério de Mestre. Então, a igreja precisa ter os 5 ministérios. Por quê? Porque até Deus tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nem Deus trabalha sozinho. E nós precisamos dividir as tarefas da igreja. Não pode estar acarretada em um só pastor, em uma só pastora. Precisamos dividir. E é por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter os 5 ministérios na igreja. Amém? Pastor, por que vocês não usam o título de apóstolo? Não tenho nada contra as igrejas que têm apóstolo tal. Não tenho nada contra. Mas agora nós vamos para a Bíblia, tá? Vamos para a Bíblia. A palavra de Deus diz que Jesus levantou 12 apóstolos. Judas traiu Jesus, se enforcou e no lugar de Judas colocaram Matias. Não aparece mais Matias na Bíblia, só aparece o dia que fizeram um sorteio e colocaram Matias. Mas vem aparecer o apóstolo Paulo, escrevendo 13 epístolas e sendo um dos maiores apóstolos da Bíblia, né? Mas a gente vê que os apóstolos começaram a morrer no Novo Testamento. O primeiro que morreu foi Tiago, né? Foi o rei Herodes que, né, cortou o pescoço de Tiago, né, com uma espada. Então o primeiro que morreu foi Tiago. Mas a gente viu que os apóstolos morriam e que não era colocado outro apóstolo no lugar. E o último apóstolo que sobreviveu foi o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, quando ele escreveu o Apocalipse. Então a gente vê que na Bíblia, cada vez que morria um apóstolo, não era colocado outro no lugar. Mas sabe o que era colocado? Presbíteros. Os presbíteros continuavam. Os presbíteros eram colocados pelos apóstolos, né? E também lá em Efésios 4:11 nós vamos ver daí o título de pastor, que hoje é usado nas igrejas, amém? Então por isso que nós não temos o título de apóstolo. Uma, porque nós não gostamos desta ostentação. Nós não gostamos desse nome, porque eu acho que esse nome é uma coisa que traz ostentação. Eu acho que pastor é uma coisa mais simples, mais humilde. Eu acho que está mais certo com a gente, né? Mas nós não usamos também o título de apóstolo, porque nós não vemos a continuação dos apóstolos no Novo Testamento. Nós vemos que os apóstolos morriam e que não era colocado outro. Mas nós vemos ali presbíteros e pastores. Isso a gente vê. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é Bíblia. E a gente tem que seguir aquilo que está na Bíblia. Respeito o que as outras igrejas fazem, respeito as igrejas que têm apóstolo. Mas a Bíblia diz que os apóstolos morreram e que não foi colocado mais nenhum no lugar deles. Amém? Sexto,
Sexta função dos presbíteros. Os presbíteros devem ser pacificadores, guerreiros de oração, mestres, líderes, por exemplo, e tomadores de decisões. Eles são os líderes de pregação e ensino da igreja. É uma posição a ser buscada e levada bastante a sério. Tiago 3,1 diz assim: meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Então, os presbíteros têm que ser pacificadores. Como, pastor, que eu consigo ser pacificador na igreja? Quando eu tenho palavras de sabedoria. Palavras de sabedoria. Irmãos, eu posso falar qualquer coisa, desde que eu fale sabiamente e não ofenda a pessoa, né? Que eu saiba que aquilo que eu vou falar, eu vou corrigir, eu vou exortar, eu vou ensinar, mas eu não vou ofender. Então, primeiro eu oro, peço palavras de sabedoria para Deus, e então eu vou conversar com aquelas pessoas ou com aquela pessoa e vou tentar ser um pacificador. Eu vou tentar resolver aquele conflito que aconteceu dentro da igreja. Amém? Eles têm que ser guerreiros de oração, porque os presbíteros têm que estar com os joelhos no chão pela igreja, né? Lutando contra o inferno. Tem que ser líderes por exemplos e tomadores de decisões. Ou seja, se você sabe a palavra, se você sabe a doutrina, é isso que você tem que ensinar, é isso que você tem que exortar. E se uma pessoa dizer eu não aceito, problema dela. Nós temos que obedecer a Deus e não ao homem. Nós temos que obedecer ao Senhor e não às pessoas. Amém? Então sempre dentro da doutrina, sempre dentro da palavra, sempre com amor, sempre com misericórdia e sempre com sabedoria. Amém? Sétimo, os presbíteros devem ajudar a obra de Deus, ser servo, obediente e humilde aos seus pastores e às autoridades colocadas por Deus para o serviço da casa de Deus. O presbítero deve ser assíduo e pontual no cumprimento de seus deveres. Precisa ajudar a obra de Deus com seus dízimos e ofertas de amor e gratidão a Deus, demonstrando assim exemplo para os demais irmãos na fé. O presbítero deve ser irrepreensível no seu caráter e na sua moral, ser maduro na fé, prudente no agir, discreto em suas palavras, tendo ética, não contando aos outros os problemas particulares e pessoais das ovelhas da igreja. Precisa também ser exemplo de santidade de vida. O presbítero deve vigiar diariamente por sua boa reputação de vida e bom testemunho pessoal dentro e fora da igreja. O presbítero deve ser sempre o primeiro a chegar e o último a sair da igreja, sabendo que as ovelhas precisam de seus conselhos e suas orações. E se chegar atrasado ou não puder vir ao culto, deve avisar seu pastor antecipadamente. Amém? Irmãos, eu gostaria de estar convidando a irmã Jaqueline para vir aqui na frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus. Aleluia. Fica aqui na frente, irmã Jaqueline. Quer vir para cá, Lucas? Você que sabe. Olha para cá, irmã Jaqueline. Aqui, olhando para mim aqui em nome de Jesus. Tá bom? Frente aqui para mim. Evangelista Jaqueline. Eu queria ler para você 1 Pedro 5, 1 a 3. E gostaria de estar convidando a pastora Clarice para vir aqui também em nome de Jesus. Fica aqui do meu lado, pastora Clarice. Amém. Está escrito assim, 1 Pedro 5, de 1 a 3. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunhas das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância,
mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 2 Timóteo 3, 1 a 7 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, ou seja, sem experiência, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amém? Irmãos, a primeira pergunta que eu faço é para a irmã Jaqueline. Irmã Jaqueline, você aceita esse cargo de presbítera na igreja? Amém. Glória a Deus. Agora eu quero falar com a igreja. Igreja, vocês conseguem ver a vocação concedida pelo Espírito Santo de presbítera na irmã Jaqueline? Sim. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Evangelista Jaqueline, diante do ensino da doutrina da Bíblia apresentada nesses versículos, você promete, diante do Deus de Israel, estar sempre em sua presença, revestida da verdade, e cumprir com as obrigações do seu chamado e com suas obrigações de presbítera diante da igreja e do reino de Deus? Amém. Glória a Deus. Você promete, diante de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ser imitador da vida de Jesus Cristo e de seus ensinos, e pregar o evangelho da salvação a toda criatura, e cuidar com esforço, responsabilidade e sabedoria do rebanho de ovelhas do Senhor? Amém. Você promete, evangelista Jaqueline, diante do Espírito Santo, estar revestida de oração e apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra do Senhor, e promete ter diante do altar do Senhor uma vida de boa reputação e bom testemunho? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Pastora, fica aqui do lado, em nome de Jesus. Irmã Jaqueline, eu vou pedir para você ficar de joelhos. Alguém segura o microfone aqui para mim, irmãos, em nome de Jesus. De frente para a igreja. Irmão JJ, segura o microfone aqui para mim, em nome de Jesus. Aqui, ó. Só segura o microfone. Irmã Jaqueline, como você fez uma confissão de fé diante de todas as testemunhas que estão aqui, como você fez uma confissão de fé diante de Jesus Cristo, como você fez uma confissão de fé diante do reino de Deus, eu consagro você presbítera do reino de Deus. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode orar, pastor. Pode orar. Chorinas, Olemar, Echelenas, Ecamalunas, Evagas, Olamas, Ixi, Camalas, Tulimaieta, Nas, Olemar,
festa, ó Deus. Aleluia. Ó Deus Santo e maravilhoso, queremos te agradecer, Senhor. Graças Ó a Pai, Deus. queremos te louvar, ó Pai, pela vida dela, Senhor amado. Nós sabemos, Senhor amado, que ela não é fácil, Senhor, mas é uma honra. Ó Pai, é uma honra, Senhor, te servir. É uma honra, Senhor, cuidar da tua igreja, do teu rebanho, ó Deus. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu entrego, Senhor, a evangelista Jaqueline nas tuas mãos, que agora é a presbítera Jaqueline. Ó Deus Todo-Poderoso de Israel, derrama da tua unção, derrama do teu poder, derrama da tua autoridade, meu Pai. E a unção, Senhor, que está sobre esse ministério, a unção que está sobre a minha vida, a unção que está sobre a vida da pastora, a unção que está, meu Pai, sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu te peço que essa unção seja derramada agora sobre a vida da presbítera Jaqueline. Dá sabedoria para ela, Senhor. Dá poder e autoridade, Senhor, contra o inferno. Dá poder e autoridade para pregar a tua palavra, Senhor. Quando ela colocar a mão sobre o enfermo, sobre uma pessoa doente, que essa pessoa seja curada, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso de Israel, reveste ela do teu Espírito Santo. Enche ela com o teu Espírito Santo nessa noite, meu Pai. Seja cheia do Espírito Santo. Cheia, 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 cheia do Espírito Santo nessa noite. Ó Deus, vai enchendo o teu vaso agora. Vai enchendo o teu vaso agora. Vai derramando unção sobre o teu vaso agora. Vai derramando poder, vai derramando autoridade sobre o teu vaso agora. Oh Deus Todo-Poderoso, enche, 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 enche de unção agora. Enche, Senhor, enche, Senhor, enche, Senhor, de sabedoria, de autoridade. Ó Deus Todo-Poderoso de Israel, venha fazer a tua obra nesta vida, Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, e para a honra e glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém e amém. E vamos dar uma grande Graças a Deus. Espera um pouquinho, irmã Jaqueline. Espera um pouquinho. Irmã Jaqueline, só preciso limpar minha mão um pouquinho. Olha para a igreja aqui, irmã Jaqueline. Em nome de Jesus, de frente para a igreja. Isso. Irmã Jaqueline, receba esse aqui do anjo. Receba da nossa igreja o manual de presbítero e presbítera, que vai ajudar você a lembrar de todas as suas funções aqui na igreja. E receba a carteirinha, a credencial de presbítera, para que você possa estar identificado com a documentação da igreja em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E mais do que o manual de presbítero, mais do que a carteirinha, receba também o diploma e certificado de consagração a presbítera. Glória a Deus. Aleluia. No diploma diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Em comum acordo com o ensino da palavra de Deus, quanto à vocação concedida pelo Espírito Santo, certificamos que Jaqueline Inês Maranhão Evangelista foi separada por Deus Pai, Filho e Espírito Santo ao cargo de presbítera, para exercer esta função pelo reino de Deus e em todas as nações do mundo. Parabéns. Deus te abençoe em nome de Jesus. Parabéns. Ainda mais. Glória a Deus. Irmãos,
Podem cumprimentar, em nome de Jesus, podem abraçar. Irmãos, eu não poderia deixar de falar do nome do Senhor, engrandecer o nome dele por esse chamado que começou há 12 anos lá na Bahia. E é um chamado que se concretiza hoje na minha vida. Glória a Deus. E hoje pela manhã eu amanheci diferente. Glória a Deus. Eu senti a presença muito forte do Espírito Santo de Deus comigo nessa manhã. Glória a Deus. E o Senhor, então, Ele me levou, passou um filme na minha cabeça, né? Porque é uma função de muita responsabilidade, como disse o pastor. E o Senhor me lembrou da minha chegada até aqui, da minha história. E só a gente, só você e Deus sabe da sua história, da sua caminhada. Muitas coisas aconteceram nesses 12 anos para que eu chegasse exatamente hoje aqui, nesse chamado de Deus. E nessa caminhada eu tive ganhos, mas eu tive percas também. Mas quando eu estava conversando com o Senhor nesta manhã, falando das perdas, Ele disse: filha, tu não perdeu nada comigo. Que comigo você só ganha. Quem anda comigo só ganha. Aleluias. Porque aquilo que não está mais na tua vida, porque eu tirei, disse o Senhor. Aleluias. Porque aquele que eu chamo, tudo aquilo que vem para atrapalhar o meu servo e a minha serva, eu tiro, disse o Senhor. Aleluias. Porque os meus planos não podem ser frustrados. O Senhor tem planos na vida de cada um de nós que está aqui nesta noite. Glória a Deus. Nós não estamos aqui por acaso, mas nós estamos aqui no chamado de Deus. E esta noite para mim é um presente de Deus. E Deus está entregando presentes nesta noite. Aleluia. Aleluia. Deus vai estar renovando a sua saúde, o seu financeiro, a sua família. Tudo aquilo que você tem colocado no altar de Deus. Porque Deus é fiel. Aleluias. Eu me lembro que há 5 anos atrás, uma irmãzinha da Bahia que morava lá e que ela veio morar em Santa Catarina, certa noite então ela me ligou e ela disse assim: irmã, Deus me entregou uma palavra, eu vou te entregar, que está lá em Josué, no capítulo 1. Ser forte e ser corajoso. Não te mandei eu? Não te desvia do tempo da lei, aleluia. Não olhe para a direita e nem para a esquerda, mas olhe para a frente. Onde tu colocar a planta do teu pé, vou te dar por herança. Onde tu fores, eu serei contigo, diz o Senhor. E essa palavra é para cada um que está aqui nesta noite. Onde tu fores, Deus é contigo, aleluia. Tome posse dessa palavra e da tua vitória, porque Ele é fiel. Eu quero agradecer a esta família de Cristo, que o Espírito Santo me trouxe até aqui, aleluia. Porque quando eu perguntava para Deus, como é esse chamado, eu não sabia como seria, né? E quando a gente recebe algo da parte de Deus, a gente tem a ansiedade de saber como vai ser e quando vai ser. Mas Deus dizia para mim assim: mulher, te aquieta, porque o teu tempo não chegou. Aleluia. O Senhor me trouxe de muito longe para esse chamado se concretizar aqui. Glória a Deus. Pessoas verdadeiras de Cristo, Aleluia. pessoas que pregam uma palavra verdadeira. Aleluia. Eu sou muito grata a Deus por essas pessoas, pela minha família que está aqui. Glória a Deus. Eu creio na palavra e na promessa de Deus que diz: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Essa palavra também nesta noite, amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastores que são muito queridos, muito abençoados. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Quer falar alguma coisa para senhora? Não? Amém. Oh, glórias, aleluias.